Deus, graça e paz, amados. Como vocês estão? Todos bem? Vira para a pessoa que está do teu lado, fala para ela: que bom que você chegou aqui nessa noite. Glória a Deus. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado, né? Posso? Um minutinho? Mulher, você mulher, não perca. Estou sendo o canal de Deus para você agora. Venha com bastante expectativa para aquilo que o Senhor, Ele irá fazer. Já vou adiantar, vai ser diferente de tudo aquilo que você já viveu, de tudo aquilo que a gente já desfrutou aqui nos nossos cultos de mulheres. Amém? Então anota aí na tua agenda, dia 14, próximo sábado, às 19h30. Se você quiser chegar um pouco mais cedo, nós vamos estar aqui a partir das 19 horas para a gente estar intercedendo, sabe? Criando aquela atmosfera para o Pai se manifestar da maneira que Ele quiser. Tá comigo? Glória a Deus. Você está com expectativa nessa noite? Então, hoje nós vamos falar sobre algo que há algum tempo o Senhor Ele vem falando ao meu coração, algumas coisas o Senhor Ele vem me apontando, me mostrando. E uma das vezes em que eu estava ali sentada e o apóstolo estava ministrando, saltou muito forte ao meu coração. E o tema dessa noite é a importância de andar junto. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: nós somos um corpo. Sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes na correria do nosso dia a dia, na nossa particularidade, nos nossos problemas, na nossa vida, nós muitas vezes temos nos perdido e temos esquecido da importância de caminhar e de andar junto, lado a lado, dividindo, compartilhando, edificando uns aos outros, como a palavra do Senhor, ela nos ensina. Muitas vezes temos tido uma caminhada solitária, e essa não é a vontade do Pai para as nossas vidas. Quantos estão comigo? Digam amém. Em um mundo em que hoje o que impera é a conexão virtual, né? Onde as pessoas, elas estão digitalmente conectadas. O que era para aproximar tem mantido muita gente presa ao ponto de excluir e de aproximar para aquilo que o reino de Deus, Ele nos chamou para viver e desfrutar. Quantos estão comigo? Digam amém. Quantos aqui lembram da passagem do paralítico em que os amigos carregam aquele homem? Quantos estão comigo? Abram lá no livro de Marcos, capítulo de número 2, o versículo de número 4. Foi nesse versículo que o Senhor Ele falou comigo poderosamente. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. 4 amigos, com um amigo que precisava receber, com um amigo que naquele momento precisava chegar até Jesus. Quantos estão comigo? Diga amém. Primeiro ponto, amados, deixa eu te dizer, não era sobre eles, mas era sobre o outro. Tá comigo? E aí, amados, enquanto o
das muitas ministrações do apóstolo, quando ele estava falando sobre essa passagem, o Senhor, ele bradou fortemente. Eu estava sentada naquela última cadeira e o Senhor falou comigo: quem abriria o teto para você se você precisasse nesse momento? Se você estivesse precisando agora, que alguém te carregasse para te levar até a presença de Jesus, quem seriam aqueles que iriam carregar a tua maca? Simplesmente porque naquele momento queriam ser um canal, um instrumento, alguém usado porque entendia a necessidade do outro. Porque naquele momento eles não estavam olhando para as suas necessidades. Quantos concordam comigo que aqueles homens poderiam estar fazendo outras coisas? Eles tinham vida, tinham casa, tinham família. Quantos estão comigo? E o Senhor falou comigo: se você estivesse precisando agora, quem abriria o teto para você chegar até Jesus? Uau! E aí, dessa pergunta, eu comecei a remoer. E hoje à tarde, quando eu estava meditando sobre isso, você vai ver nesse versículo que ele diz assim, ó: não podendo, eles pegaram a maca. Já é um grande sacrifício, sim ou não? Carregaram uma pessoa numa cama deitado. 4 pessoas precisaram fazer isso. E quando chega até lá, ainda não sendo suficiente, existia uma grande multidão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vou te fazer outra pergunta que o Espírito Santo me fez essa tarde. Até onde você está disposto para ajudar a outra vida? Até onde você está disposto de abrir mão dos seus problemas, das suas circunstâncias, dos seus egos, do seu afazer, da sua vida, para ajudar, para ser canal? Ainda não sendo bastante carregar em uma maca, eles chegaram até o lugar onde Jesus estava, e a palavra de Deus diz que existia uma multidão. Amados, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos num lugar tão grande de egoísmo e de ingratidão que nós muito mal temos olhado para o outro. E quando olhamos para o outro, na primeira dificuldade a gente desiste. Aqueles amigos poderiam ter dito: a gente já fez a nossa parte, chegou até aqui, carregou até a maca. Meu amigo, não vai ser hoje. Olha só a multidão, não tem como. Quantos estão comigo? Talvez, amado, hoje eu não quero muito glória, eu não quero muito aleluia, mas eu quero que você medite e reflita, e que o Espírito Santo da graça penetre dentro do teu coração, te fazendo entender para o que você nasceu e a importância que você tem para o corpo de Cristo. Deixa eu te dizer, amados, aqueles amigos não suficientes, aqueles amigos, eles não se contentaram, não contentes, chegaram até lá e disseram assim: ele não vai perder a bênção, ele não vai deixar de chegar até lá. Nós vamos criar uma maneira, uma forma
nos momentos difíceis, é onde nascem os irmãos. Nos momentos de dificuldade, é onde nascem os irmãos. Aqueles que você sabe que pode dar sangue na canela, mas ele vai estar lá por você. Aquele que você sabe que você pode estar prostrado em cima de uma cama, mas eles não vão te deixar lá. Quantos estão comigo? Nós conhecemos a história. Aqueles homens abriram um buraco no teto, levantaram aquela maca, desceram aquele paralítico e a gente já conhece o final da história. Ele foi curado. Quantos estão comigo? Mas hoje o meu foco, amado, são para aquelas pessoas que se disponibilizaram. Eu quero que só você pergunte a você mesmo: até onde eu estou disposto hoje a me desgastar pelo outro? Até onde hoje eu estou disposto a carregar o outro, se for preciso? Quantos estão comigo? Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. E nós vamos ver as instruções que o Senhor Ele entregou a Paulo. Atos capítulo de número 2, a partir do versículo de número 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, repita assim comigo, partir do pão, e as orações. Podem passar. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias, repita assim, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os primeiros versículos nos mostram como aquela igreja triunfante vivia. Era um povo que vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e repita assim comigo, no partir do pão. Amados, deixa eu dizer para você, o partir do pão está falando de mesa. Quantos aqui entendem a importância de uma mesa? Eu não estou falando, amado, do móvel. Eu estou falando do tempo de partilha. Eu estou falando do que acontece em uma mesa. Seja ela uma mesa de uma sorveteria, seja ela uma mesa de uma hamburgueria, seja a mesa da sua casa, seja a mesa da casa de alguém que está precisando. Mas eu estou falando de tempo. Eu estou falando de partilha. Eu estou falando de compartilhar, de dividir, de se importar. Quantos estão comigo?
Uma época, na 19, eu liderei a rede de jovens. Ele tá lá balançando a cabeça, eu sabia que ele ia lembrar disso. E eu tinha outro ali também, quem participou disso sabe. E em muitos momentos eu levava eles para minha casa e a mesa lá de casa era redonda. E aí eles tinham uma brincadeira entre eles que diziam assim: e aí, já fosse na mesa redonda? Tu tem que ir lá na mesa redonda. Precisa conhecer a... E aí eles diziam: vocês não conheceram a mesa redonda. Porque lá era um momento e eu nunca fui de... Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Em muito amor. Porque eu vou chegar lá, amados. Nós precisamos entender sobre isso também. Mas, amados, deixa eu te dizer, você, eu, precisamos colocar isso também como uma prioridade na nossa vida. Porque o buscar o reino de Deus, a gente lê muito sobre isso. Pai, como é que eu posso ajudar quando tu deste de beber, quando tu vestisse, quando tu desse um prato de comida? Tudo isso tu estavas fazendo a mim. O reino de Deus, amados, não são paredes, não são cadeiras e muito menos isso aqui, O reino de Deus são vidas. O reino de Deus são pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, a começar por mim, precisamos entender. E precisamos despertar como reino de Deus, que a prioridade no reino são vidas. E que essas vidas precisam de você. Sacode a pessoa que está do teu lado e fala para ela: precisa de você. Somos um corpo. Você já viu um corpo, a cabeça estando para um lugar que é Cristo, o braço para o outro, a perna para o outro? Por quê? O Senhor, Ele representa a igreja como o corpo dEle. Como corpo bem ajustado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Unidade não é uniformidade. Não é isso, Ju? Não é uniformidade. Amados, nós não precisamos de cópia. Mas nós podemos estar unidos. Nós nem sempre vamos concordar sobre tudo. Mas nós podemos, em Cristo, entender uns aos outros. Porque relacionamento não é sobre alguém que te apoia sempre, que concorda com você sempre. Mas relacionamento também é sobre aquele que te confronta para te tirar daquele lugar. É sobre alguém te mostrar muitas vezes aquilo que você não está enxergando. E isso é mesa. E isso é compartilhar pão. É compartilhar de Cristo. É você se reunir para compartilhar de Cristo. Para compartilhar o que Cristo fez. E faz. E fará. Quantos estão comigo? Nos primeiros versículos a gente vê tudo que aquela igreja triunfante fazia. Deixa eu te dizer. Eles perseveravam na doutrina. Eles partilhavam os recursos. Já pensou? Um não ter e o outro ter. Dividir com aquele que não tem. Unidade no partir do pão e nas orações. E alegria na simplicidade de louvar e engrandecer ao Senhor. E o que é que acontecia? No 47 a gente vê os resultados disso. A gente vê a igreja crescendo. Todos os dias eram acrescentados em números.
A gente vê uma igreja edificada, fortalecida. Deixa eu te dizer, amado, o reino de Deus não é um reino de divisão. O reino de Deus não é um reino de separação. O reino de Deus, ele consiste em amor, em graça, em unidade, em partilha. Quantos estão comigo? Quem é você? Aquele que cura ou aquele que fere? Estou dizendo a vocês, veio tudo como um flashback dentro de mim. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. E veio a passagem do cego Bartimeu. Quantos lembram que enquanto Jesus passava, ele gritava? E enquanto ele gritava para chamar a atenção de Jesus, existiam os agentes que feriam e diziam: cala a boca, ele não vai te ouvir. Para desanimar. Quantos estão comigo? Para fazer ele enfraquecer, para fazer ele parar. Quem somos nós, amado, quando nos deparamos com alguém em um momento de dificuldade? Somos aquele que dizemos a ele: ei, sai daí, vem. Amado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ultimamente, nessa geração que nós estamos vivendo, a mentira do diabo, as pessoas estão assim, ó, vou cuidar de mim, vou olhar para mim, é o meu problema, é a minha vida. Pastora, mal eu estou cuidando dos meus. Eu também. Mas eu estou dizendo a vocês o que Jesus falou comigo. E se ele falou comigo, ele vai falar com você também. E talvez seja o tempo da gente entrar em algo novo. Quantos estão comigo? O Senhor nessa noite pode estar nos exortando e dizendo assim, ó, para de olhar só para você e começa a olhar um pouquinho. Existe alguém precisando do que você carrega. Existe alguém precisando do que você tem. Podemos, amados, dedicar um tempo de partilha de pão. Um tempo, amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim. Só para ouvir. Só para sentar numa mesa. Para comer alguma coisa. E só escuta, porque tem tanta gente querendo ser ouvida. Só deixa botar para fora. Só deixa desabafar. Tá comigo? E depois você entra com aquilo que você tem de mais precioso. Que é aquilo que pode mudar e transformar. E restaurar e libertar o poder e a presença do Espírito que você carrega. Quem somos nós? Quando nos deparamos com alguém que está precisando. E foi aí que o Senhor tratou comigo. A parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece desde a escolinha dominical. Quem seria você? Quantos conhecem? Um viajante estava a viajar. Foi acometido por assaltantes, caiu, ficou precisando de ajuda, estava prestes a morrer e passa primeiro pelaquele viajante. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Passa pelaquele viajante um sacerdote, cheio de religião. Meu Deus. Como isso é forte, amados.
Muitas vezes nós estamos cheios de entendimento, de conhecimento sobre aquilo que nós sabemos que devemos fazer, mas não temos disponibilidade. E não estamos disponíveis para que o Espírito faça e se mova através de nós. O sacerdote passa e abandona e deixa ele precisando no mesmo lugar. E aí vem o levita, cheio de Deus, que carregava a presença. Passa e deixa ele no mesmo lugar. E aí vem o improvável. Aquele que a religião e a lei dizia que não podia. Não podia. Um povo, outro povo, não podia andar junto. E o improvável parou, passou óleo nas suas feridas, ungiu as suas feridas, tratou daquele homem, colocou em cima do seu cavalo, pagou a sua dívida, a sua hospedagem e disse: ó, fica com ele aí. O que passar, quando eu voltar, eu ainda pago. Amados, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu não estou falando aqui nessa noite sobre dependência emocional do outro. Quantos estão me entendendo? Eu não estou falando sobre você depender de homens. Porque nós temos o Espírito, nós sabemos que Cristo, Ele se entregou por nós e que Ele está lá, disponível para nós, sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado. A palavra, ela não erra e ela não falha quando ela diz que é melhor serem dois. Ensinamos muitas vezes esse versículo em casamentos, né? É melhor que sejam dois do que um. Porque se um cair, o outro vai levantar. Se um sentir frio, o outro vai aquecer. Mas deixa eu te dizer, isso é sobre o reino. É melhor ter um amigo. É melhor ter alguém em quem você pode confiar. É melhor ter alguém em que no momento que você estiver passando por dificuldade, você possa correr e compartilhar com aquela pessoa. É melhor você ter alguém leal. Eu vou chegar lá, viu? Porque vocês sabem que eu dou um melzinho e depois, né? Tá comigo? É melhor serem dois. E isso fala, ó, de unidade, de aproximação, de estar junto. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, o dia mau vai chegar para todo mundo. Estamos em um tempo de dias difíceis. Em uns em uma área, outros em outras áreas. Mas, amados, é muito bom você ter alguém que você possa compartilhar. É muito bom você ter alguém em quem você possa encontrar apoio. Sim ou não? Mas nós temos visto uma igreja solitária e sozinha. Não estou falando de ausência do Espírito. Eu estou falando de ausência de comunhão, de unidade, de andar junto, de compartilhar pão, de partilhar o pão. Quantos estão comigo? Melhor é serem dois. Vamos voltar para o bom samaritano? Quem seria você? Sem condenação, amado. Só responde para você mesmo. Ah, pastora, mas eu estou tão ocupado, pastor, porque é tanta coisa, porque é tanto problema. Eita, peraí, é o meu trabalho, é a minha casa, é o meu filho. Porque, amados, deixa eu te dizer, quem te procura é porque confia em você. Quem te procura é porque espera de você.
É porque acredita que vai encontrar em você aquilo que ele está precisando naquele momento. Quantos estão comigo? Quem seríamos? Será que nós passaríamos? Rapaz, eu vou dizer, viu? Como nós enxergaríamos? Será que a gente pararia, gastaria um pouco do nosso tempo? Um pouco da nossa vida? Um pouco dos nossos... mas eu poderia estar fazendo isso para mim. Está comigo? E o outro? E o amor do tipo de Deus que nos une? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela: nós somos ligados no amor do Senhor. Existe uma comunhão não apenas que traz companhia, mas que traz segurança. Quando nós andamos juntos, nós temos a quem recorrer nos momentos difíceis. Somos lembrados das promessas de Deus, fortalecidos na oração mútua e impulsionados a continuar. Quantos estão comigo? Digam amém. Tudo certo. Amém? Então, quando nós temos alguém, a gente não está falando só de uma companhia, mas a gente está falando de alguém para nos lembrar da promessa. Porque, amado, deixa eu te dizer, às vezes a pressão é tão grande do momento que você está passando, às vezes as circunstâncias, as águas se levantam de uma maneira que muitas vezes nós até nos esquecemos daquilo que Deus ele nos falou. E ter alguém ali para dizer: ei, existe promessa. Tu lembra daquela promessa? Tu lembra o que o Senhor falou para você? Tu lembra o que Deus disse naquele dia? Tu lembra aquela experiência? Vem, vamos orar junto. Vem, pega na mão daquela pessoa, ora junto com ela. Ah, amados, deixa eu te dizer, é força. É força. É você impulsionar alguém a continuar. Você não vai parar. És aquele que não deixa um só para trás. És aquele que não deixa um só para trás. Existem conexões feitas pelo Senhor para a nossa vida. Quantos estão comigo? Se nós formos ver na palavra, a gente poderia passar a noite inteira falando sobre conexões, sobre pessoas que somaram força, como a gente falou daqueles amigos que impulsionaram. Você não vai ficar aqui. Aquele homem nunca ia chegar até lá, amados. Está comigo? Sobre a importância de você ter alguém que diga: vá, você é capaz. Vá, você pode. Alguém que te veja como muitas vezes você não se vê. Aquele homem, aquele paralítico, ele não tinha como fisicamente chegar adiante do Senhor. E ele precisava de pessoas que o ajudassem a chegar até aquele lugar. Mas deixa eu te dizer, você pode ser um agente de cura. Você pode ser um agente que impulsiona, que levanta pessoas, que tira pessoas do buraco. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Quantos estão comigo, digam amém. Quantos lembram da passagem de Ruth e Noemi? Noemi, sua sogra. Estou só soltando, tá? Porque essa é a direção. Noemi, sogra.
teve o seu marido morto. Depois de 10 anos, o seu filho morre. E aí ela libera as suas noras para irem embora. Ela liberou. Ela poderia ter ido. Sim ou não? Sim. E aí é onde entra lealdade, honra e gratidão. Quantos estão comigo? Ela poderia ter ido. Ela disse: olha, vai. A tua cunhada, ela foi. Ela retornou para sua casa. Vai. E ela disse: não, eu não vou deixar você. O seu povo será o meu povo. A sua casa, a minha casa. A tua terra, a minha terra. Não deixa os teus para trás. Lealdade, amados. Honra. Existe honra nisso. E depois a gente vê toda a consequência da história de Ruth. Sim ou não? Ela fica com Noemi, ela volta à terra de Noemi, e quando ela estava lá passando fome, necessidade, junto com a sua sogra, em um dos momentos mais difíceis, ela decide sair para tentar nos campos encontrar resto de comida, para poder se alimentar e alimentar a sua sogra. E quando ela entra no campo e está catando lá as milhas, aí ela encontra quem? Boaz. E a vida de Ruth é transformada para sempre. Aí eu te pergunto, se ela não tivesse ficado, como teria sido? Deixa eu te dizer, amados, existem muitas vezes pessoas que sentam do nosso lado e estão precisando só de um abraço. Um abraço seu, uma palavra sua, um zap seu, uma ligação sua, pode transformar. Vocês estão comigo? Meu também. Está comigo, amados? Nós somos um corpo. E como corpo, precisamos andar em unidade, alinhados, no amor de Jesus para conosco. Eu posso ouvir um amém? Deixa eu te dizer, amado, Satanás, ele levantou uma mentira diabólica de que não vale a pena se relacionar. Ah, porque lidar com pessoas é complicado. Sim ou não? Porque pessoa é complicado. Vai estar em todo canto, amado. Na sua casa você vai ter problemas. No seu trabalho você vai ter problemas. E a igreja não é diferente disso. Quantos estão comigo? Mas o seu filho, quando você tem qualquer tipo de trabalho com ele, você bota ele para fora de casa e ele deixa de ser seu filho? Você fica lá até o fim. Sim ou não? Você vai ensinar, você vai sentar, você vai conversar, você vai dialogar, mas você vai insistir. Quantos estão comigo? Ruth, ela permaneceu. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: há uma bênção liberada na honra, no servir, em ser leal. Está comigo? Que em nome do Senhor Jesus Cristo caia por terra nessa noite todo pensamento, toda ideia contrária de que me desgastar não vale a pena. Quantos estão comigo? Porque vale. Uma vida. Quanto
vale uma vida para o Senhor. Tá doendo? É assim. Precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Amai, um novo mandamento eu vos dou. E é neste mandamento que vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu amei e me entreguei. Meu Deus. Amados, a realidade muitas vezes é que nós estamos vivendo dentro do nosso mundinho e estamos esquecendo do que realmente importa. Quantos estão comigo? E ficamos com essa falsa ideia, mas dá trabalho demais. Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 17. Quem aqui conhece como o ferro ele é afiado? Como é? O ferro ele é afiado por outro ferro. Tá comigo? Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Deixa eu te dizer. Ferro afiando ferro. Muitas vezes nesse contato vão ter conflitos. Tá comigo? Vão ter divergências. Vão ter dificuldades. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem uma história de vida diferente. E muitas vezes as pessoas não são aquilo que elas querem ser. Elas são reflexo daquilo que lhes aconteceu. E até que a palavra chegue e trate e mude as suas crenças elas sejam mudadas, que talvez Deus esteja querendo usar você. Ah, pastora, mas porque fulano dá trabalho demais. Ele está te afiando. Ele está fazendo de você alguém que vai ter mais fruto do Espírito, que vai trabalhar em você uma habilidade de orar mais, de jejuar mais, de talvez extrair de você até aquilo que você nem mesmo queria. Quantos estão comigo? É uma lembrança de que, assim como o ferro, ele precisa ser afiado para ser útil, também nós precisamos dessa interação e desse contato com outras pessoas para aprimorar as nossas vidas e trazer crescimento também para nós. Amém, amados? Muitas vezes a gente acha que não, mas todas as vezes, eu vou dizer, todas as vezes que você senta com alguém para partilhar pão, que você vai ministrar sobre algo, é algo que você já viveu. Primeiro, uma experiência que você passou. Sabe aquela história de que a área em que o diabo mais te aprisionou é nessa área que o Senhor ele mais vai te usar? É nessa área que você mais vai transmitir cura, porque você cresceu nisso, você amadureceu nisso. Você tem marcas sobre isso, cicatrizes sobre isso. Quantos estão comigo? Amados, deixa eu te dizer, vira para a pessoa do teu lado e fala para ela, vale a pena investir em outras pessoas.
Vale a pena caminhar junto. Vale a pena andar junto. Vale a pena dividir. Vale a pena ter amigo. Vale a pena andar em unidade. Vale a pena ser dois. Vale a pena ser dois, ser três, ser quatro. Sozinho a gente vai, mas vai chegar um momento que você vai se cansar. Com alguém você vai chegar mais longe, porque você vai estar ali, alguém vai estar ali do seu lado. Bora, bora, não desiste não, bora, a gente consegue. Vai, bora, olha a promessa, olha o que Deus disse. A gente não vai morrer aqui, você não vai parar aqui. Você não vai retroceder, você não vai desistir. Quantos estão comigo? É assim na corrida, Igor? Não é assim? Vai correr sozinho? Tua mente vai lutar contra você mesmo e vai começar a jogar informação. Está na hora de parar, você está cansado. Seu cérebro vai começar a lançar informação na sua mente. Para, teu corpo está cansado, você está cansado. Mas quando você tem um amigo, é assim ou não é? Correndo com você. O caba te instiga. Bora, bora. Vai parar, vai não. E um é força para o outro. É impulsionamento para o outro. É não deixar o outro desistir. É não deixar o outro parar. É não deixar o outro retroceder. Quantos estão comigo? Até o celular desistir. Dentro dessa verdade, precisamos entender que nem sempre esses relacionamentos serão de concordância em ambas as partes, mas não só conforto ou aceitação, mas em alguns momentos haverão conflitos, pois amar também é confrontar. E isso é mais valioso do que fingir um amor. A verdade precisa ser dita. Ainda em Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor em oculto. Vamos lá. A gente vai dizer que todo mundo gosta de ser repreendido, gosta de ser confrontado, porque na maioria das vezes vai mexer com aquilo que você está querendo naquele momento. Sim ou não? E muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo. Mas deixa eu te dizer, é melhor uma repreensão aberta de alguém que chegue em você em amor, em respeito e com a palavra e diga a verdade a você ao ponto de te fazer refletir e te tirar daquele lugar, do que alguém que diz te amar e ficar parado, calado, em oculto. Qual dos dois para você demonstra mais amor? Alguém que vai, alguém que diz, alguém que está ali no seu pé, mas fulano é chato. Não é não? Mas é chato. Mas diz toda vez, mas fica ali. Ou alguém que diz te amar e não está, te amo, mas está passivo, está calado, está em oculto, está parado. É melhor o amor aberto. É melhor o confronto aberto. Então, em nome de Jesus, todos nós, jovenzinhos da nossa igreja, aleluia, glória a Deus. O pastor Will vai dar glória agora. Todas as vezes, amados, deixa eu te dizer, que alguém chegar para você e for confrontar você, a partir de hoje você vai olhar isso com outros olhos. Eu posso ouvir um amém? Você vai enxergar esse momento com outros olhos. Ele está aqui porque ele se importa comigo.
Você iria ver o seu filho, a sua filha, caminhar para um abismo e não gritar? Meu velho, se eu visse, eu dizia, ei! Ainda até capaz de se jogar na frente do menino, da menina, para não acontecer nada. Sim ou não? Não é ficar omisso, não é ficar parado. Está comigo? Então, toda vez que alguém te procurar, que alguém for até você, receba isso com amor, porque é alguém que te ama e é alguém que se importa com você. E deixa eu te dizer, amado, nós estamos aqui uns para afiar os outros. Nós estamos aqui um para melhorar o outro. Vai ver, amado, que a minha debilidade vai melhorar Adriel. E a debilidade de Adriel vai me melhorar. Porque nós somos um corpo. Amados, deixa eu te dizer, vamos parar de nos ver individualmente e vamos começar a nos ver como família. Vamos parar de nos ver seres individuais e vamos começar a nos ver como reino, como corpo. Você é corpo. Talvez você seja um dedo, o outro seja uma mão, o outro seja um pé, cada um na sua função, mas nós temos ligação uns com os outros. Está comigo? Então, amados, deixa eu te dizer, vamos refletir a partir de hoje quem somos nós. Será que nós hoje, se tivesse alguém dependendo de você, dependendo de mim hoje, porque eu digo a vocês, eu já fiz isso. Se alguém te ligasse de madrugada hoje, no melhor do seu sono, labarabassuri e cantaralabás, no melhor do seu sono, ô pastora, a senhora está pegando aí, logo aí, e dissesse assim, estou precisando de você, ora por mim, vem na minha casa. Fica para você mesmo a resposta, porque está aqui, olha. Se você fosse um daqueles amigos que aquele paralítico precisaria para levar até Jesus, porque tem alguém do seu lado. Ouça o que o Espírito diz a você nessa noite. Tem alguém do seu lado, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, no seu grupo de corrida, no seu grupo de academia, que está precisando que você talvez o carregue até a presença. Mas a pergunta não é se Deus está disposto, se o Espírito está disposto. A pergunta não é se não tem cura, se não tem provisão, se não tem libertação. A pergunta é: será que eu e você estamos disponíveis a isso? Porque cura tem, libertação tem, provisão tem, unção tem, tudo está provido e feito. Mas será que eu e você estamos disponíveis para ser o canal? Será que eu e você somos o braço? Somos os pés? Somos a boca? Somos o abraço? O carinho, o afago que aquela pessoa está precisando naquele momento? Quantos estão comigo? Se você vê um caído, quem seria eu? Oi, pior. A gente tenta se justificar, né? Sim ou não? A gente ainda tenta se justificar, todo errado. Mas a gente tenta se justificar. Mas, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Sim ou não? Como Adão disse. A gente ainda tenta se justificar colocando as nossas coisas. Como se a gente não soubesse o poder que Ele tem para fazer todas as coisas. E deixa eu te dizer, amado. Muitas vezes você é curado curando. Vou falar de novo.
Muitas vezes a cura que você precisa é a cura que você vai dar. A cura que você precisa é a cura que você vai dar. Muitas vezes quando você se dispõe, você está entregando e o Senhor está derramando. Você está entregando e o Senhor está derramando. Você está entregando e o Senhor está derramando. Você está entregando e o Senhor está te sarando. Você está entregando e o Senhor está se movendo. Deixa eu te dizer, olha para o lado. Está vendo as cadeiras vazias aí? Tem uma cadeira vazia do seu lado? Tem alguém que você lembra agora aqui que não está aqui hoje? Não tem, Maline? Tem. Esse alguém aí que você lembrou agora. Talvez um discípulo seu de célula, talvez um amigo seu, talvez alguém que vinha. Deixa eu te dizer. Ele pode estar esperando uma ligação sua. Minha. Um dizer assim: ei, cara, mulher, cadê tu? Estás por onde? Como tu tá? Tá comigo? Com muito amor, amados, com muito amor. Eu falo isso nessa noite. Vamos nos reunir mais. Vamos compartilhar mais. Vamos mais para a mesa. Seja ela redonda, quadrada, retangular. Seja ela a mesa de uma hamburgueria, a mesa de uma sorveteria. Seja ela uma mesa. O corpo precisa disso. Eu preciso disso. Às vezes, amado, né? É só para rir. Fala besteira. Sabe? Sabe que você às vezes está cheio de pressão, você só precisa rir. Só isso, rir. Comer uma boa comida. Porque talvez você não esteja nem comendo e nem bebendo. Porque muitas pessoas estão com tanta pressão, diante de tanta coisa, ó, Gasparzinho parou aqui. Diante de tanta pressão, com tanta coisa, que você não está comendo direito. Dá um docinho, um chocolate que vai produzir, vai liberar aquele negócio que é a alegria. A endorfina. Né? Rapaz, uma vez uma pessoa usou isso comigo. Eu fiquei assim, então, meu Deus, como é que ela pensou nesse mínimo detalhe? Veja. A gente tá andando no shopping, aquela andada que a gente acha que não é nada, né? Aquela andada que é boa. Só para olhar. Sim ou não? Vamos parar aqui. Pegar o chão, vamos comprar um docinho. Vai, come. Libera a endorfina. É mesmo, amado, um docinho. Para alegrar o momento. Mas sabe que não é sobre o doce. Escuta o que o Espírito fala nessa noite. Não é sobre o doce. Não é sobre o sushi. Não é sobre o hambúrguer. Não é, é sobre tempo. É sobre atenção. É sobre compartilhar. É sobre investir naquilo que realmente vale a pena. É sobre investir em vidas. É sobre investir em pessoas. Vocês estão comigo? Tem alguém precisando de você? Eita. Desculpa, mas foi ele que disse agora. Tem alguém precisando de você e você sabe. Você sabe quem está precisando de você. Você sabe. Agora, nesse contexto todo, o Senhor já saltou aí, ó, várias pessoas aí, ó, dentro de você. Várias. Você sabe. Começa por aí. Começa te aproximando. Começa trazendo para junto. Quantos estão comigo? Nós estamos unidos pelo amor do Senhor. Amém, amados? Para encerrar, Salmos capítulo de número 133 e versículo de número 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje o Senhor nos chama
para restaurar e valorizar relacionamentos dentro da igreja. Quantos estão comigo? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: hoje o Senhor, Ele está te chamando para valorizar, para se importar com o outro. Talvez você precise se reconectar com alguém. Talvez você precise abrir o seu coração e permitir que irmãos caminhem ao seu lado e que você não ande mais sozinho. Viu uma pessoa que está falando assim: andar sozinho é ruim. Às vezes a gente acha assim, né? Não, eu não preciso de ninguém não. Vou andar sozinho, vou viver sozinho. Mas deixa eu te dizer, ninguém vive sozinho. Você sempre vai precisar de alguém, em qualquer área. Até no seu trabalho, para você exercer a sua função, é um ciclo que gira. Para chegar até você, alguém antes teve que construir algo. Está comigo? Então deixa eu te dizer, amado, o Senhor nessa noite nos chama, me chama, te chama, nos traz um alerta para nós entendermos e valorizarmos relacionamentos. Deixa eu te dizer, vale a pena investir em pessoas. Vale a pena, amados. Vale a pena. Talvez, vou dizer pelo Espírito, tá? Você esteja trancado, fechado, porque você está ou esteve decepcionado, frustrado. Porque você fez demais e talvez você não tenha sido reconhecido. Porque você se doou demais e talvez alguém não tenha reconhecido. Deixa eu te dizer, amado. Aquilo que você planta, você não planta em um reino infrutífero. Você planta no reino frutífero. Aquilo que você planta no outro não vai morrer ali. E não é sobre o que vai ou não vai. É sobre aquilo que você sabe que deve ser feito. É sobre você reconhecer quem você é. É sobre você derramar aquilo que Ele te confiou. Lá vai outra, viu? Se segura aí. Tem gente que está carregando aquilo que Deus disse que era para você derramar no outro. Tem gente que está segurando, tem gente que, não, pastora, mas porque eu estou com medo. Tem gente que está com medo de liderar, com medo de investir, com medo de tomar a frente, com medo de estar à frente. Não quero mais problema, pastora. Deixa eu te dizer, o reino de Deus não é e nunca será um problema. Está comigo? Eu vou encerrar porque a hora está dizendo que eu tenho que encerrar. A gente ainda vai ceiar. Mas em nome de Jesus, fecha os teus olhos aonde você está aí. Pai, eu sei que não é sobre aquilo que eu faço. É sobre o teu Espírito convencendo. É sobre o teu Espírito abrindo o entendimento, rasgando o véu e nos fazendo entender pelo Espírito, entender debaixo de graça e de favor. Que nessa noite, todo aquele que estava trancado, trancafiado, com o coração preso para se relacionar, para investir no outro,
para se dedicar ou se entregar ao outro, para olhar para o outro. Que nessa noite, Pai, todo entendimento maligno caia por terra, todo pensamento contrário seja destruído, todo pensamento de divisão, de separação, Pai, seja aniquilado em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós venhamos ser inundados pelo Teu amor, o amor que se importa, o amor que compartilha, o amor que divide, o amor, Pai, que se importa com o outro, que sofre a dor do outro, que se alegra com o outro. Pai, abre os nossos olhos, Espírito Santo, que faz habitação dentro de cada um aqui nessa noite, que não seja por força e nem seja por violência, mas que essa palavra fique cravada nos nossos corações e que nós possamos, Senhor, estar disponíveis e dispostos, que nós possamos, Senhor, ser a boca que vai falar, ser o braço que vai abraçar, ser aquele que vai procurar, ser aquele que vai em busca, Pai, ser o amigo que vai carregar o outro, para que o outro desfrute da bênção, para que o outro receba de você. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a nós, abre os nossos entendimentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem essa palavra? Receba essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus.